Olá, eu sou a Mariana Godoy e aqui estamos em mais um Abrafarma Talks, retratando a transformação das farmácias brasileiras nas últimas 3 décadas, em entrevistas com os comandantes das maiores redes do varejo farmacêutico nacional. No programa de hoje, nós vamos conhecer mais uma família que trabalha em favor do crescimento do setor. Estou recebendo o Alexandre Maioca, que lidera a farmácia Nicei, a maior rede de farmácias do Paraná. Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. É um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa história e nossa trajetória. Bom, o prazer é todo meu. Eu acho o seguinte, a gente não se cansa aqui de ouvir as histórias emocionantes dos empreendedores das farmácias brasileiras. E a vida do pai do Alexandre, do seu Sérgio, é ainda mais impressionante. Jornada dupla, dona de uma pastelaria e de uma farmácia ao mesmo tempo, com todo o apoio da família, né? Conta um pouquinho como foi essa rotina batalhadora e como é que ele te inspirou. Bom, vamos começar lá do início. A Nicei foi fundada aí há 36 anos por ele, né? E na época da fundação era uma situação difícil, com poucos recursos. Então, existia a farmácia e na oportunidade de abrir a farmácia, o Sérgio, meu pai, optou por fazer com que todo o rendimento, tudo que a farmácia conseguisse dar de resultado fosse investido na própria farmácia. E, na época, ele já tinha família, eu já tinha nascido, eu tenho uma irmã, e que ele precisava sustentar essa família. Então, por isso, a ideia da pastelaria, que o setor de alimentos é um setor que não exige capital de giro e que você consegue, dessa forma, gerar mais dinheiro imediato para poder fazer toda essa sustentação. Ninguém fica sem comer um pastel, não é impossível, né? E o giro é muito rápido. Mas então ele abriu os dois negócios junto? Isso mesmo. Então, ele abriu os dois negócios e passou aí por bastante tempo fazendo essa jornada entre pastelaria e farmácia, até que em algum momento ele conseguiu desenvolver só o negócio da farmácia. Não, porque se todo o dinheiro do lucro da farmácia ia ser reinvestido na própria farmácia, a pastelaria era para sustentar a família. Quanto tempo durou isso? Por quanto tempo ele conciliou os dois negócios? Durou aproximadamente 8 anos e foi nesse momento que daí ele já tinha 4 farmácias e essas 4 farmácias já eram suficientes para dar sustentação para um crescimento, para um desenvolvimento e para a família também, né? Então foi o início de uma rede ali. Com 4 farmácias foi que ele pôde se dedicar só ao setor farmacêutico, porque ele percebeu que daria para investir e manter a família ao mesmo tempo. Perfeito, isso mesmo. Acho que desde o início da farmácia ele já vislumbrou que esse era o segmento que ele gostaria de estar investindo e desenvolvendo para o futuro. E quando ele chegou à 4ª loja, ele entendeu que podia realmente se desfazer do negócio de alimentação e passar a viver e desenvolver somente o mercado de farmácias. Então não foi uma decisão muito difícil, né? Apesar de ser bem gostoso ser dona de uma pastelaria, eu fico imaginando, né? Acredito que não. Realmente, vender pastel é bom, mas é um trabalho bastante penoso. O setor de alimentação depende de você fazer, construir todo dia sem falta, né? Comer o pastel é melhor do Com que ser o dono da certeza. pastelaria. Tá bom, entendi. Agora é o seguinte, quem passa por uma loja da Nicei hoje consegue ver claramente que é uma drugstore. E é um modelo que teve inspiração numa viagem que o Sérgio, o pai do Alexandre, fez. Foi para os Estados Unidos? Foi, isso mesmo. Foi para os Estados Unidos que há vários anos atrás, lá no início, ele viajou. Ficou encantado com aquele modelo de drugstores. Então, quando a gente viaja também, a gente sempre passa numa CVS ou Walgreens. Eu acho que são farmácias que pra gente são diferentes. E isso inspirou ele a trazer esse modelo de negócio para o Brasil e tá desenvolvendo e crescendo em cima dessa modelagem. E quando ele trouxe para o Brasil, muitos brasileiros aqui ainda não, na região, ainda não conheciam esse modelo, né? A reação, você se lembra da reação do público a entrar nessa loja diferente pela primeira vez? Eu acho que realmente
Para a época era um choque, né? A farmácia naquela época ela estava muito mais acostumada a vender o medicamento em si. A própria área de higiene e beleza era pouco desenvolvida nas farmácias. Então, para o público é um choque, mas o público vê isso de maneira muito boa, né? O público gosta desse modelo porque é um modelo de praticidade, é um modelo para ganhar tempo, é um modelo de conveniência. Eu acho que isso tudo faz com que o consumidor ali se sinta bem nesse ambiente. Bom, mas existem diferenças, né? Tem a drugstore americana. O que define uma drugstore aqui no Brasil hoje, Alexandre? Como é que o Brasil assimilou esse novo conceito? Eu acho que a farmácia drugstore no Brasil, ela tem o papel de conseguir trazer todo esse ponto de medicamentos, de saúde, de foco no bem-estar do cliente. Mas quando você pensa em drugstore, você tem que agregar um pouco mais de conveniência para esse cliente, tem que agregar a parte de alimentação rápida, tem que ser lojas amplas para que você consiga ampliar seu mix, e dessa forma você consegue tanto ampliar o mix de produtos quanto o mix de serviços. Então, a drugstore no Brasil tem esse papel aí de ser uma farmácia, ser uma conveniência, e com a vantagem de que farmácia tem uma capilaridade muito grande no Brasil. Então, como a gente sempre escuta, né? Tem uma farmácia em cada esquina, então isso realmente... Às vezes até mais, né? Às vezes até 4, mas que isso realmente agrega valor para o cliente. Agora, Alexandre, eu quero resgatar um pouquinho da trajetória de expansão geográfica da Nicei. Você mencionou, então, que quando o seu pai chegou a 4 lojas, em Curitiba, as 4? E todas em Curitiba. Então, quando ele chegou a 4 lojas, ele se dedicou exclusivamente ao setor farmacêutico, mas em 2007 vocês já estavam com bala na agulha para comprar a Drogamed. Quero que você conte um pouquinho sobre como foi essa aquisição. Eu acho que a história da Drogamed foi um concorrente nosso da região de Curitiba, Paraná. Eles já foram os primeiros da região. E por algum tempo, lá nessa fase de 2000 e pouco, eles passaram por algumas dificuldades. E em 2007 acabaram decretando a falência. E nisso a gente fez a aquisição da massa falida da Drogamed, tá? Isso, na época, foi agregar aproximadamente 67 novos pontos de venda para o nosso negócio. Então, na época, a Nicei tinha aproximadamente 100 lojas. Foi um grande desafio, um extremo desafio, porque agregar 60% a mais de unidades de negócio de uma só vez. De uma vez. Teve um impacto principalmente na parte de pessoas. Então, o nosso treinamento não era suficiente para conseguir desenvolver essas pessoas a tempo dessa aquisição. Acho que isso gerou grandes desafios, mas também a gente colheu frutos bastante positivos disso. Quanto tempo levou para adaptar as lojas, para formatar a imagem visual, o ambiente e para treinar os funcionários que vocês absorveram quando adquiriram a Drogamed? A virada visual dessa mudança foi bastante rápida, tá? Porque é uma questão de realmente trocar logo. O que a gente não conseguiu fazer na época foi uma grande estruturação na loja, uma grande reforma. Porém, as pessoas, a gente levou aí praticamente 2, 3 anos para conseguir absorver todas essas pessoas e transformar essas pessoas para a cultura que a Nicei tinha na época. E há um sentimento de gratidão, porque eu fico imaginando as pessoas que trabalham numa empresa que está fechando, o sentimento de impotência ou de medo em relação ao futuro. Então, quando essa empresa é absorvida e o emprego é mantido, trabalho não é perdido, isso daí é um presente. Com certeza. Bom, eu não posso falar necessariamente por eles, mas a gente tem muitos colaboradores que continuam conosco, que cresceram, que se desenvolveram.
que hoje ocupam até cargos de diretoria dentro da empresa e que vêm desse momento. Então, com certeza, deve ter um sentimento bastante de gratidão nisso, sim. E às vezes também, quando uma empresa absorve outra, algumas unidades são fechadas porque é feita uma avaliação, o ponto não é perfeito. Vocês chegaram a fechar algumas das 67 ou ficaram com todas abertas? Não, naquela época a gente acabou mantendo todas as lojas. As lojas que tinham colidência com lojas já existentes, a gente criou uma segunda marca na época, que a gente chamou de Minerva. E isso fez com que a gente conseguisse absorver todo esse parque de lojas na época. Parabéns. Hoje, quantas lojas tem a Nicei? Hoje nós temos 340 lojas e crescendo, então continuando a abertura e expansão da rede. E é uma outra coisa que chama atenção no modelo de negócio da Nicei. A rede tem também uma logística muito robusta. Então, associa toda a força operacional e a capilaridade dos distribuidores atacadistas com a logística. Tem uma central, uma CD, uma central de distribuição própria. Essa é uma estratégia de vocês. Quem pensou nessa parte de infraestrutura e em se dedicar mais a isso? Bom, esse modelo de logística híbrida, que a gente chama, usando o nosso CD e usando o papel do distribuidor, nasce um pouco da história da empresa em que o capital o recurso era pequeno, então usar a força do distribuidor sempre foi um motivo, uma modelagem para a gente conseguir reduzir o custo de capital de giro. Porém, quando a gente abriu o nosso centro de distribuições, essa modelagem híbrida fez com que a gente conseguisse usar toda a capacidade que os distribuidores têm de entregar loja a loja todos os dias, principalmente a parte de medicamentos, que é a parte que é mais onerosa no sentido de custo, e a gente casa com o nosso centro de distribuição próprio, que serve para a gente fazer grandes negociações, para a gente trazer principalmente itens que a rede de distribuição de medicamentos não é muito eficiente, a gente consegue trabalhar com toda a parte de higiene e beleza. Então, dessa forma, a gente estrategicamente consegue otimizar isso para que a gente tenha o menor capital de giro possível com a maior eficiência. Bom, você assumiu o bastão da Nicei em 2021, plena pandemia, né? Implantou o Conselho de Administração e deu andamento a um registro junto à CVM de companhia aberta. Quais são os benefícios de implementação desse tipo de governança? Bom, eu acho que falando um pouquinho sobre o tema governança é um tema que a gente já vem trabalhando há alguns anos, desde contratação de auditorias externas para fazer a validação dos nossos números, a criação do Conselho de Administração e, por fim, realmente, o registro de companhia aberta foi mais um passo nessa evolução. O que a gente tem com isso? Eu acho que a gente consegue demonstrar nossos números para o mercado, a gente consegue evidenciar toda a credibilidade e transparência para a empresa. E isso gera também possibilidades novas, principalmente na parte de investimentos, outras fontes de captação de recursos. Então, tudo isso, no fim, dá mais credibilidade e gera valor para a empresa. É algo em que você acredita, é uma iniciativa sua, é por causa da sua geração também, né? Você já cresceu vendo muito isso. Os cursos de administração hoje em dia não trabalham só com a administração do negócio em si, mas também com a imagem que a empresa transmite externamente, né? Com certeza. Aonde você estudou e o que você sempre quis fazer? Eu estudei, minha formação é em engenharia de computação, tá? Talvez na época que eu optei por esse curso, gerir o negócio de farmácias não era o meu foco principal, sendo bem sincero.
Mas a partir dali me deu conhecimento, principalmente acho que a engenharia é um campo bastante aberto para te ensinar a parte de gestão. Dali eu parti para uma indústria farmacêutica para conhecer mercado, para trabalhar numa parte que a gente chama de inteligência de mercado. E isso fez com que vamos dizer, me brilhasse os olhos para esse negócio. E alguns anos depois, eu retornei para a empresa de maneira a conseguir contribuir com o crescimento, contribuir com a gestão do negócio. Não, eu posso te dizer, quem faz engenharia pode fazer qualquer coisa. Confie sempre no engenheiro. Obrigado. E a gente vê muito isso aqui, a família, os filhos fazendo outras coisas e se voltando depois para o negócio da família, que acaba sendo muito atraente mesmo e fascinante. Com certeza. Agora, uma pergunta que eu costumo fazer para alguns entrevistados, você agora é um dos escolhidos, para me dizer o que esperar da farmácia, desse setor aqui no Brasil, para os próximos 30 anos, Alexandre. Olha, 30 anos é bastante tempo, tá? Porque há 30 anos atrás a gente farmácia em Marte. Há 30 anos atrás a gente falava de farmácia e a farmácia era aquele balcãozinho, né? Então tinha ampolas, tinha várias coisas nesse sentido, né? E é muito difícil falar, mas eu acho que o que está se construindo da farmácia para os próximos anos é principalmente uma farmácia voltada cada vez mais à saúde da população. Uma farmácia que vai ser protagonista nessa parte de atendimento e primeiro atendimento, principalmente. Eu acho que toda essa ideia de hub de saúde, que se tem falado muito, tem o conceito de prestar o atendimento primário para essa população, de conseguir agregar valor no dia a dia. E eu acho que é isso que a farmácia vai se desenhar nos próximos anos. Vai agregar mais vacinas, vai agregar mais serviços e realmente cada vez mais vai estar participando do dia a dia das pessoas. Agora, deixa eu te fazer uma curiosidade pessoal. É a pergunta, Nisei significa filho de japonês? Nisei, sim, significa a primeira geração nascida de japoneses aqui no Brasil. No caso da minha família, quem é Nisei é minha avó. Sua avó. Então, seu pai era Sansei. Meu pai era Sansei, correto, isso mesmo. Legal. Não, eu gosto muito. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão e os japoneses têm uma história muito próxima e de já há muitos anos aqui ajudando na evolução do nosso país. E eu agradeço a você e a sua família por nos compartilhar um pouquinho da história da Nisei. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, foi uma honra estar aqui com você. Com certeza é muito legal compartilhar toda essa informação aí com os nossos espectadores sobre a história um pouquinho da empresa. Obrigada, Alexandre, mais uma vez. E se você quer ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo dessa segunda temporada do Abrafarma Talks, você se inscreve no nosso canal, deixa seu like e assina as notificações. Até a próxima.